Boa tarde para quem é tarde, bom dia para quem é dia, boa noite para quem é noite, boa tarde, rainhas, boa tarde, mulheres com a alma curada. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estamos aqui mais uma semana para ouvir da palavra de Deus. Uma vez eu fui numa igreja e eu ouvi uma pregação de um pastor, onde esse pastor ele dizia que quem senta para aprender, Deus dá púlpito para ensinar. E quando nós nos empenhamos em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz assim que se atentamente ouvires a voz de Deus, comereis o melhor dessa terra. Se você ouvir a Deus, você comerá o melhor dessa terra. Deus, ele é um Deus próspero. Deus, ele é um Deus que quer fazer você ser uma pessoa curada integralmente. Deus não te deu um espírito de temor, mas de ousadia. E essa ousadia, às vezes, foi marcada por dores. Essa ousadia, muitas vezes, foi marcada por pessoas que estavam adoecidas. E quando elas estavam adoecidas, elas adoeceram você. Você não é o seu fracasso. Você não é a sua dor. Você é quem Deus disse que você seria. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem da Bíblia onde eu gosto bastante. E eu mandei no grupo de mulheres com alma curada, livro de Jeremias, no seu capítulo 1, será uma breve meditação. Eu vou orar por você antes de nós começarmos. Senhor Deus eterno Pai, te damos graça por mais uma tarde. Nós estamos aqui para aprender da tua palavra. Jesus, tu és o convidado principal. Eu não sei o que cada mulher passa, eu não sei a história de cada mulher, não sei os traumas, não sei os desafios. Talvez entrou mulheres aqui que são como aquela mulher do fluxo de sangue há tantos anos, se arrastando, sofrendo de um mal, mas pensando, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Cura-nos, Senhor. Cura a nossa alma, cura as nossas raízes, cura as nossas emoções. E nessa tarde, Jesus, cura a nossa identidade. Jeremias capítulo 1 é uma palavra muito conhecida, tá? E a palavra de Deus diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatode, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Quantos habitantes de Jerusalém foram levados ao exílio? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes que te formasse no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não digas que é muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá e dirás tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com o Senhor, estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então, essa palavra, ela é uma palavra que já foi pregada tantas as vezes. E hoje Deus me fez lembrar dessa palavra. E vocês receberam lá no grupo MAC, a Pílula do Dia, falando sobre identidade. E o que é interessante é que uma mulher, quando ela é desconectada da sua identidade, ela aceita migalhas. Chama dependência de amor,
chama culpa de amor, chama migalhas de amor. Essa passagem aqui, ela diz sobre um homem que já nasceu já na linhagem sacerdotal, ou seja, a ideia é que ele seria sacerdote. E talvez você, ao vir ao mundo, tinha tantos planos. Talvez a ideia é que você seria como a sua mãe, como o seu pai. Ou de repente, as pessoas olhavam para você e diziam, mas essa daí não vai sair nada. Olhava para o seu pai, para sua mãe e falava, mas essa daí não vai sair nada. Mas olha como a palavra de Deus, ela vem de contra as nossas dores. Deus disse a Jeremias que havia escolhido e separado antes que ele tivesse sido formado no ventre da mãe. Ou seja, ao dizer essas palavras, Deus revela que conhecia Jeremias de forma profunda e íntima. Eu quero dizer algo para você nessa tarde. Deus, ele te conhece de uma forma muito profunda, de uma forma muito íntima. Talvez nessa tarde você está entristecida, talvez nessa tarde você se sente sem esperança, talvez nessa tarde você acha que as pessoas elas não olham para você, você se acha sem valor, você acha que você não pode fazer absolutamente nada, mas Deus está dizendo para você que antes de você vir a esse mundo, ele já havia conhecido você, ele já sabia quem você seria. O interessante é que Deus já havia traçado um plano para Jeremias, um plano que nem ele mesmo imaginava, um plano que nem mesmo ele saltava o olhar. Porque talvez você olha hoje para os seus sonhos, olha hoje para os seus projetos, olha hoje para a sua situação e você se vê achando assim, mas isso daqui não é para mim, isso daqui não é para a pessoa da minha família, porque na minha família ninguém tem estudo, na minha família ninguém conseguiu e talvez hoje você se acha que você não vai dar em nada, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa tarde, que antes que você formasse no ventre, Deus ele já havia te conhecido, ele já havia estabelecido um plano para a sua vida e ele já havia te dado as nações. E aí Jeremias, ele começa a dialogar com Deus dizendo: "Como assim? Como isso vai acontecer? Porque eu não passo de uma criança." Em outras palavras, Jeremias ele estava dizendo assim, mas olha, eu não acredito que isso possa acontecer comigo. Eu venho de uma linhagem sacerdotal. A lógica é que eu seja sacerdote. Mas nessa aula eu quero dizer para você que você tem uma identidade. Eu quero dizer para você nessa tarde que Deus ele já havia sonhado com você. Jeremias, quando ele fala, ai, mas eu não sei falar porque eu sou uma criança, em outras palavras, Jeremias está dizendo assim: eu não acredito que isso pode acontecer comigo. Não acredito que isso vai de fato acontecer comigo. Como está o seu coração hoje? Como estão as suas emoções hoje? Como está a sua alma hoje? Se eu pudesse conversar com a sua alma, se eu pudesse perguntar como a sua alma está, como está o seu coração? Em outras palavras, Jeremias, ele estava dizendo assim, mas eu não me vejo capaz de realizar essa obra. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo, eu não tenho uma estrutura. Eu não tenho uma maturidade porque eu sou apenas um menino. Eu venho de uma linhagem sacerdotal. Eu preciso ser aquilo que as pessoas esperam de mim.
Mas Deus não estava chamando Jeremias pela lógica da sua linhagem. Deus estava chamando Jeremias pela identidade. E é exatamente isso que eu quero te falar. Você tem uma identidade. Antes de você ser filha de alguém, antes de você ser esposa de alguém, mãe de alguém, profissional de uma área, antes de você carregar nomes, títulos que a vida colocou sobre você, Deus ele já sabia quem você era. E a Bíblia diz assim: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Olha que fantástico, porque a Bíblia diz assim que Deus ele tem um pensamento próprio a respeito de você. Deus, ele tem um pensamento a respeito. Então Deus, ele não é manipulado pelo que as pessoas falam. Deus ele não é manipulado pelo que a sua mãe, pelo que o seu pai, pelo que o seu tia, vizinho fala. Deus ele tem um respeito próprio, Deus ele tem um pensamento próprio ao seu respeito. Bem sei eu pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Antes de você ser formada, a dor ela pode ter confundido a sua identidade. A rejeição, ela pode ter abafado a sua dor. A infância pode ter feito você acreditar que era pequena demais. As perdas da vida pode ter feito você pensar que não era suficiente. Mas aquilo que aconteceu com você não tem autoridade para definir quem você é. Quando Deus chamou Jeremias, ele não diz: "Eu te conheci depois que você ficou pronto". Ele diz: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci". O problema é que muitas vezes a gente espera estar pronto para fazer tudo. Quando eu me formar, eu vou começar. Quando eu tiver um, um espaço adequado, eu vou começar. Deus ele está dizendo, mas eu já te conheci antes. Isso significa que existe uma versão sua que nasceu primeiro no coração de Deus, antes da dor tocar a sua história. Uma mulher, quando ela está desconectada da sua identidade, ela começa a aceitar migalhas. Uma mulher, quando está desconectada da sua identidade, ela vive em pró da sua dor e vive em pró do que as pessoas decidem sobre ela. Eu não sei quem que é o seu pai, eu não sei quem que é a sua mãe, eu não sei como que foi o começo da sua vida. Talvez o começo da sua jornada tenha sido uma jornada de muita dor. Talvez você seja a pessoa que decidiu quebrar ciclos geracionais e isso está custando você. Talvez você esteja no momento como o salmista Davi. O salmista Davi, ele diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Talvez você entrou aqui nessa tarde perguntando de onde que vai vir meu socorro. Talvez você entrou aqui nessa tarde desacreditada. Débora, isso não é para mim. Talvez você entrou aqui nessa tarde pensando que seria, não, só vou entrar ali e vou ouvir lá o que que tem. Mas mal você sabia que o próprio Deus havia marcado o encontro com você. O encontro para marcar a sua história. O encontro para te lembrar quem que você é em Deus. Jeremias, antes, antes do seu pai conhecer a sua mãe, antes do seu avô conhecer a sua avó, eu já te conhecia. Antes que você fosse formado, eu já te conhecia. E eu já tinha determinado uma história para você.
E a história que Deus determinou para você é uma história de bênção, é uma história de felicidade. A Débora, mas a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas a nossa vida não é apenas aflições. O salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Eu estou dizendo para você que, de fato, algumas vezes você vai ter aflições, mas que o Senhor vai te livrar de todas. Existem momentos em que, quando você vai orar, lhe falta palavras. Porque você olha para a sua realidade, você olha para você mesmo e parece que não vai acontecer, parece que não é para você, parece que para todo mundo é muito simples, mas para você é sempre muito difícil, é sempre muito custoso. Mas Deus está dizendo: mas eu já havia desenhado um plano antes que você estivesse aqui. Sonhos. Muitas vezes é o Espírito Santo que coloca dentro do nosso coração. E eu me lembro que, quando eu era mais nova, eu dizia que eu ia morar fora do Brasil. E não, eu vou morar fora do Brasil. Eu dizia para todo mundo: eu vou morar fora, eu vou morar fora, eu vou morar fora. Mas a minha realidade não condizia com os meus sonhos. Porque os projetos de Deus, eles nem sempre vão condizir com a sua realidade. Nem sempre os projetos de Deus vai ser de acordo com a sua realidade, porque a minha realidade, eu estaria morando na zona leste de São Paulo, trabalhando talvez ainda dentro de um call center, mas no plano de Deus, no cronograma de Deus, eu estaria aqui nessa tarde pregando para mulheres que estão cansadas de sofrer, pregando para mulheres que têm desejo de mudar a história, mas não conseguem porque estão presas em ciclo de dor, em ciclo de lamentação, em ciclo de escassez, dizendo: meu Deus do céu, isso não é para mim. Mas Deus está dizendo que antes que te formasse no ventre, eu já havia te conhecido, eu já havia designado a você uma missão. Você não é o que fizeram com você. Você não é apenas o que disseram sobre você. Você não é apenas uma criança ferida tentando sobreviver. Você tem uma identidade. E quando uma mulher se lembra de quem ela para de viver como sobrevivente e começa a caminhar como filha, porque está na hora de você viver as promessas de Deus. Deus, ele fala para Jeremias: e as nações eu te dei por profeta. Como assim as nações o Senhor me deu por profeta, se eu não sei falar? Porque muitas vezes a gente acha que é por capacidade nossa. Muitas vezes achamos que é por meritocracia, mas deixa eu falar uma coisa para você: é graça, a graça que Deus viu em você. Deus, ele olhou para você e te amou, e por amor à sua vida, ele escreveu uma história de vitória para você. Deus olha para Jeremias e fala: olha, Jeremias, as nações eu te dei por profeta. As nações eu te dei por profeta. Como assim, Deus? Como assim? Existe um chamado tão grande sobre você, só que o problema é que você ainda se vê pequeno. Às vezes Deus, ele fala para você: olha, eu vou te abençoar. E aí você fala: mas como assim vai me abençoar? Como assim? Deus fala para você: olha, você vai viajar para as nações. E aí você olha para o seu saldo bancário e fala: como assim eu vou viajar para as nações? Porque existem crenças dentro de você de não merecimento. Às vezes lealdade invisível, lealdade a padrões geracionais. O que Deus estava propondo a Jeremias era ser a diferença. Deus, ele nem sempre ele aprova o nosso comportamento e as nossas escolhas, mas ele nos aprova como instrumentos escolhidos por ele. Há uma grande diferença em quem somos
E o que fazemos? Jeremias era filho de Deus e Deus conhecia o coração dele. E ele não fazia tudo certo. Quando eu leio a história de Davi, que Deus fala assim: achei um homem segundo o meu coração. Quando nós vamos observar a história de Davi, Davi era um assassino. Era um assassino. As mãos de Davi estavam sujas de sangue. Davi arquitetou a morte de um homem porque teve uma mulher. Mas é porque Deus ele não vê como o homem vê. Deus ele não vê somente a carcaça. Nós é que nos preocupamos com a carcaça. Nós é que muitas vezes nos preocupamos com o que as pessoas vão pensar a respeito de nós. Sabe por que muitas vezes você não alcança a promessa de Deus na sua vida? Porque você está tão preocupada em provar algo para alguém que você deixa de ser quem você é. Você está tão preocupada em ser aprovada pelos homens e esquece que a única pessoa que você deve se preocupar é Deus. Então você vive para agradar as pessoas. Você vive para agradar seus líderes. Você vive para agradar as pessoas da sua casa. Você vive para agradar todo mundo. Se você quiser de fato viver as promessas de Deus, primeira coisa, entenda que nem todo mundo vai gostar de você. Aí o versículo 8 diz assim: não tenhas medos, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos. Olha, observa que primeiro Deus fala assim: olha, eu te conheci. E depois ele fala assim: não tenha medo. Janine, qual que é o seu medo? Paula, qual que é o seu medo? Alessandra, qual que é o seu medo? Qual é o medo que está te paralisando? Vânia, o que que te paralisa? O que que te impede hoje de alcançar aquilo que Deus ele deseja que você alcance? O medo do que vão dizer? Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de José e a Bíblia fala que Jacó fez uma túnica para José. E era uma túnica de várias cores, e isso diferenciava José dos seus irmãos. José recebeu uma túnica, na sequência ele teve sonhos, e vocês conhecem a história. E quando os irmãos capturaram José, a primeira coisa que eles tiraram de José foi a túnica. Juscelia, o que que tiraram de você? Mara, o que que arrancaram de você a força? O que que as pessoas tiraram de você para deixar você acuado? José, ele recebeu uma túnica. Vamos dizer que a túnica era a marca de uma promessa. Você está aqui nessa tarde e talvez você possa não entender muito o que que você está fazendo aqui. Mas você recebeu de Deus uma promessa. Você foi marcado no meio da sua família. Você é diferente da sua família. E não adianta você tentar se comportar de maneira igual, porque Deus fez você diferente. Todo mundo da sua família vai ser profeta, mas Deus escolheu. Todo mundo da sua família vai ser sacerdote, mas Deus escolheu você para ser profeta.
Todo mundo da sua família tem uma profissão, mas Deus escolheu você para ter uma completamente diferente. Os irmãos de José eram pastores de ovelha, mas Deus havia escolhido José para governar. Se José não tivesse passado pelaquele processo, José não seria governador. Agradeça a Deus pelas lutas e pelas provas, porque muitas vezes são através das lutas e das provas que você percebe que você não está sozinho. Deus, ele nunca te desamparou. Deus, ele jamais deixou você sozinho. Você pode ter se sentido sozinho, mas ele jamais desamparou você. E talvez hoje você acha que você não vai conseguir chegar, mas Deus está dizendo, mas eu estou no barco, vai chegar sim, vai chegar sim. Quem disse que não vai chegar? Talvez hoje você esteja na cova como Daniel, as pessoas doidas para tragar você. E talvez essas pessoas sejam as pessoas da sua família querendo tragar você. Mas Deus enviou um anjo e guardou Daniel. E da mesma forma que Deus enviou o anjo para guardar Daniel, assim também será na sua vida. Deus dará ordem aos seus anjos para guardar você. Você não vai morrer desta forma. Não é porque ninguém deu certo na sua família que você também vai seguir essa linhagem. Não. Deus fará você prosperar e florescer no tempo determinado por Ele, mas para isso você precisa abrir a tua boca. Abre a tua boca, porque Deus ele já colocou palavras. Na sua boca tem palavra para alimentar mulheres, na sua boca tem palavra para curar mulheres, mas às vezes você fica com a boca fechada, não, porque eu sou pequena, eu sou irrelevante, eu não falo direito, eu falo tudo errado, mas Deus está dizendo assim, mas eu escolhi, foi você. Jeremias, eu já te conhecia. E as nações eu já te dei. Eu já te dei. Para de falar que você não tem capacidade. Para de contar histórias para você. Histórias de mentiras sobre a sua vida. Para de contar mentiras, histórias de mentiras, que você é fracassada, que você não fala bem, que você não sabe se comportar bem. Débora, você está dizendo que eu não posso estudar para melhorar, não estou dizendo isso. Estou dizendo para você calar as vozes que têm feito você se paralisar na sua caminhada. Talvez você é aquele crente saudosista. Ah, porque no passado eu orava, jejuava, no passado eu ia em todos os lugares, no passado eu fazia, acontecia, mas hoje não, hoje eu fico aqui no meu quarto, não, hoje eu não quero me envolver com nada. Vivendo de glórias passadas, Deus quer trazer experiência nova para você. A Bíblia diz assim: eis que faço nova todas as coisas. A cada manhã as misericórdias de Deus vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando. Então, enquanto você está aqui nessa live, eu sinto a graça de Deus para dizer: receba de Deus o renovo na sua vida, receba de Deus renovo, receba de Deus ousadia, receba de Deus paz que excede todo entendimento. Talvez você entrou aqui nessa live com problema para dormir. Você dormirá o sono do justo, porque o guarda de Israel, ele está te protegendo, ele está guardando a sua vida, ele está guardando a sua mente, ele está guardando os seus sonhos, ele está guardando a sua casa, ele está guardando os seus filhos. Porque ele já havia te escolhido para um tempo como este. Você tem uma missão na sua vida.
Você tem um propósito de Deus na sua vida e Deus nessa tarde está dizendo para você: é hora de calçar os sapatos de novo, é hora de pegar novamente a palavra que talvez você fala, mas eu não quero ter oportunidade de mais nada. Está na hora de você recomeçar a sua vida ministerial. Ah, mas eu errei no passado. Você não surpreende Deus com seus erros, porque quando Deus te escolheu, ele já sabia de quantos erros você teria. Mas Deus nessa tarde está dizendo: eu já te conhecia, eu já havia escolhido você antes mesmo dos seus erros, antes dos seus tropeços. Mas nessa tarde Deus está dizendo: abre a tua boca, porque eu vou colocar palavras, palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação, de transformação. Deus, ele quer que você seja um instrumento para essa geração, um instrumento de cura, um instrumento de libertação, um instrumento de transformação. Mas primeiro Deus vai transformar você, depois através de você vidas serão alcançadas pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Deus, ele muda tempo, estação. Muitas vezes, Deus, ele vê um potencial, um profeta, e aí você consegue só enxergar dor. E aqui está uma chave muito profunda. Muitas vezes nós olhamos para a promessa de Deus com um olhar de incapacidade. Deus está falando de destino, mas nós está falando de medo. Deus está falando de identidade, mas nós estamos respondendo com trauma. Deus, ele fala de propósito, mas nós estamos respondendo com insegurança. Deus fala: eu te amei. Aí você responde: mas eu não sei falar. Deus fala: eu te escolhi, mas eu ainda não estou pronta. Aí Deus fala: eu te separei, mas a minha história não combina com isso. Muitas vezes a gente acha que a promessa depende da nossa capacidade, mas Deus não começa com as nossas competências. Ele começa da identidade que coloca em nós. E a Bíblia fala: vós tem a mente de Cristo. Jeremias achava que precisava ser capaz para ser chamado, mas Deus estava mostrando que o chamado não nascia da habilidade de Jeremias, nascia da palavra de Deus sobre Jeremias. Você tem fé para acreditar que sobre a sua vida tem uma palavra? Deus, ele liberou uma palavra no céu, e quando Deus libera uma palavra no céu, eu quero ver o inferno que possa invalidar aquilo que Deus, ele determinou. Quando você descobre quem Deus diz que você é, a promessa deixa de ser impossível e começa a parecer destino. Que neste tempo você se permita ser usado como um instrumento de Deus. Que neste tempo Deus lhe dê ousadia para você passar por tudo, mas sabendo que você nunca está sozinho. Lembrando sempre que você foi escolhida do ventre. Débora, mas o meu pai e minha mãe não me queria, mas Deus queria. Ah, mas o meu pai e minha mãe não estavam programando para engravidar de mim, mas Deus já havia escolhido você. Deus te escolheu. Amém? Quero orar pela sua vida e agradecer e aproveitar para fazer um convite. Sábado agora, às 8 horas do horário de Brasília, nós vamos fazer uma imersão gratuita, tá? Do nosso livro Mulheres com Alma Curada. É um livro onde tem história de várias mulheres que entenderam que não eram a sua dor, mas que através da dor Deus tinha um propósito. Deus eterno Pai, quero te agradecer pela palavra que o Senhor trouxe para nós. Senhor, que essa palavra ela encontre terra boa e possa florescer. Senhor, nos guarda e nos faça entender e sentir-se amada, acolhida pelo Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Agradecemos ao Senhor. Dê a elas uma semana abençoada, uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Se Jesus não voltar,
quarta-feira que vem nós estamos aqui mais uma semana com mais uma porção da palavra. Deus abençoe.